Sabe, parece que hoje em dia os relacionamentos vêm com manual de instrução, não é mesmo? Pelo menos é isso que alguns guias de conquista, principalmente para homens, querem fazer a gente acreditar. E é exatamente o que faremos aqui hoje. Vamos abrir 2 desses manuais para entender que táticas e filosofias são essas que estão por trás do que chamam de jogo da paquera. E essa é a grande questão, né? Se a paquera é um jogo, então, por definição, existem regras, existem estratégias e, claro, um vencedor. Essa ideia de que é preciso vencer muda completamente a forma como a gente pensa em conhecer alguém. Ok, vamos mergulhar nisso. A lógica aqui é bem direta. Ou se aprende a jogar, ou se acaba virando uma peça no tabuleiro de outra pessoa. A premissa é que só ter boas intenções não adianta nada. O que define o resultado, segundo eles, é a estratégia. E para a gente entender melhor essas estratégias, vamos colocar lado a lado os 2 livros de regras que vão guiar essa nossa análise de hoje. De um lado, a gente tem uma abordagem bem focada na atitude alfa, sabe? Aquela coisa direta, sem rodeios. Do outro, um manual que começa com conselhos de autoajuda, bem padrão, mas que, bom, guarda umas surpresas bem peculiares no meio do caminho. E tudo começa na cabeça. Antes de qualquer atitude, os 2 guias insistem que é preciso construir a mentalidade certa. O problema é que a definição de certa varia, e varia muito. O Guia das 20 Regras traz este conceito, o homem rústico. A ideia aqui é que a atração vem de uma autenticidade meio bruta, de um homem que não tem medo de discordar, de impor seus limites e de não ser o cara legalzinho o tempo todo. E essa frase é basicamente o coração dessa filosofia. A defesa é que essa tal essência masculina, sem filtro nenhum, seria um diferencial poderoso. A ideia é não precisar pedir desculpas por ser quem se é. Agora, o que é fascinante é que o alfabeto da conquista começa por um caminho completamente diferente. Em vez dessa imposição de fora para dentro do homem rústico, o foco aqui é na reconstrução interna. E aqui a gente vê conselhos que parecem ter saído direto de um livro de desenvolvimento pessoal, né? Trabalhar a autoestima, normalizar a rejeição, ver o fracasso como aprendizado. É um contraste enorme com aquela postura de confronto que a gente viu antes. Certo. Então, com a mentalidade definida, seja ela qual for, como é que isso se traduz na hora de agir? Como é a abordagem na prática, segundo esses guias? Para a filosofia alfa, a hesitação é a pior inimiga. Ficar meses ali cultivando uma amizade na esperança de que algo aconteça é visto como um erro de estratégia que leva direto para a famosa friend zone. A ordem aqui é ser claro e direto desde o começo. E este slide deixa a diferença bem clara. De um lado, aquela incerteza toda. Do outro, uma proposta com intenção, com data e com hora. A lição aqui, segundo o guia, é liderar a interação e não ficar esperando que ela aconteça por um acaso. Já o alfabeto da conquista propõe uma dança mais sutil. Em vez de uma abordagem super direta, a sugestão aqui é calibrar o tom, ler o ambiente, usar o humor para criar uma conexão e, acima de tudo, ouvir. É um jogo de observação, não de imposição. E é exatamente aqui que a história fica muito interessante. Porque, ao seguir esses conselhos, uma pessoa pode se ver numa encruzilhada filosófica gigantesca. Com tantos caminhos opostos, a pergunta é inevitável, né? É para ser o homem rústico que não cede ou o cavalheiro paciente que observa e escuta? A resposta que os guias dão é, bem, vamos dizer que é bastante contraditória. Olha só que exemplo. Um guia define o homem que cede a tudo como um capacho. Já o homem rústico, pelo contrário, confronta a exigência, estabelecendo um limite ali, na hora, e mostrando que a relação tem que ter 2 vias desde o primeiro minuto. Mas aí, o outro guia, o Alfabeto da Conquista, dedica um capítulo inteiro ao cavalheirismo clássico. Abrir a porta do carro, pagar a conta no primeiro encontro, fazer surpresas, tudo aquilo que a filosofia do homem rústico provavelmente veria com muita desconfiança. E quando a gente pensa que a contradição não podia ficar maior, o mesmo guia que acabou de pregar o cavalheirismo me aparece com este capítulo. E não é uma metáfora. O título é literal. Aprenda a mentir. E os conselhos são de um cinismo que impressiona. Praticar no espelho para não hesitar, nunca admitir a mentira e até usar disfarce, como um colarinho branco para parecer mais confiável. No mesmo livro, a instrução vai de seja um príncipe para seja um impostor profissional. É inacreditável. Depois de analisar táticas tão extremas e conflitantes, a pergunta que fica é, afinal de contas, qual é o prêmio nesse jogo? O que se busca com tudo isso? Esse quadro resume bem esse lugar. De um lado, o alfa,
que busca a conquista através do poder da assertividade. Do outro, o camaleão, que usa uma mistura bizarra de sinceridade com enganação, tudo em nome da estratégia. Mas o objetivo final dos dois é o mesmo, a conquista. E aqui vem a grande ironia. Depois de todo esse arsenal de jogos, de demonstração de poder e até de mentiras, os dois manuais concordam em uma coisa. Se a ideia é ter um relacionamento de verdade, nada disso funciona. Pro longo prazo, a receita volta a ser honestidade e comunicação. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a base, o alicerce de um relacionamento, é construído em cima de uma atuação, de táticas, de máscaras, o que exatamente se ganha no final? Um troféu ou uma conexão baseada em algo que nem é real? Essa pergunta